Meus amados irmãos, a paz do Senhor, mais uma vez estamos aqui diante de vocês e diante da palavra de Deus para podermos estudarmos um pouquinho mais, para podermos meditar na palavra de Deus. Desta feita estaremos lendo Neemias, capítulo número 4. Vamos ler alguns versículos aqui. 4 primeiro diz assim: E sucedeu que, ouvindo Sambalate que edificávamos o muro, ardeu em ira e indignou-se muito, e escarneceu dos judeus, e falou na presença de seus irmãos do exército de Samaria, e disse: Que fazes estes fracos judeus? Permitisse-lhes a isto? Sacrificarão? Acabá-los-ão num só dia? Vivificarão dos montões do pó das pedras que foram queimadas? E estava com ele Tobias, o amonita, e disse ainda, ainda que edifiquem, contudo, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedras. 10. Então disse Judá: Já desfaleceram as nossas forças, ou as forças dos carregadores. O pó é muito e nós não poderemos edificar o muro. O 4:19. E disse eu aos nobres, os magistrados, e aos restantes do povo: Grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro, longe uns dos outros. No lugar onde ouvirdes o som da trombeta, ali vos ajuntareis conosco, e o nosso Deus pelejará por nós. Louvado seja Deus. Meus irmãos, nós estamos diante de uma palavra muito maravilhosa, que é a palavra de Deus, e o relato do nosso irmão Neemias, Alguns o chamam de profeta, mas ele era apenas o irmão Neemias, segundo relatos de alguns estudiosos. Ele era apenas o copeiro do rei, Mas Neemias, ele tinha algo de especial em sua vida. Neemias tinha em seu coração algo que ardia dentro do seu coração. A índole de Neemias era índole do bem, era uma boa índole. Então, quando ele ouviu falar que os seus irmãos que estavam, os restantes que não foram deportados para a Babilônia, que estavam ainda ali na cidade de Jerusalém, ele ficou sabendo, perguntou como que está o povo. Ele não perguntou diretamente da cidade. Veja que ele era sábio e que ele tinha verdadeiramente amor. Ele não tinha unicamente interesse pela cidade. Ele perguntou: como está o povo? Como estão meus irmãos? E disseram: olha, o povo vai assim, 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 mas a cidade está em ruína. Aí contou para ele que a cidade estava em ruína, que os muros tinham sido destruídos, estavam derrubados, fendidos, e que as portas de Jerusalém tinham sido queimadas a fogo, ou seja, destruídas também, Então estava ali uma cidade desprotegida, uma cidade vulnerável aos inimigos, O inimigo poderia chegar e facilmente entrar e fazer o que bem entendesse na sua mente. Então Neemias, ele ouvindo aquelas palavras, a Bíblia diz que Neemias ele chorou por vários dias, e orou por vários dias, e jejuou ao Senhor Deus por vários dias, em prol dos seus irmãos que ali estavam na cidade de Jerusalém, numa situação degradante, numa situação humilhante, numa situação vulnerável. Mas Deus, ele tem suas formas de trabalhar, e ele sempre levanta em prol daqueles que ele ama um guerreiro valente,
ele, em outroras, ele levantou, são vários que agora não consigo me lembrar, mas ele levantou, por exemplo, Sansão para defender o seu povo, ele levantou Davi para defender também o seu povo do gigante Golias, e são vários outros exemplos que eu poderia citar, mas no momento não me lembro. Mas eu quero dizer que Deus, ele prepara sempre uma válvula de escape, sempre um valente para pelejar pelos seus fracos, os seus servos que são mais fracos, mais frágeis, que estão mais à retaguarda, né? Então nós vemos, meus queridos irmãos, que ali Neemias ele estava numa posição que ele não precisaria se preocupar com quem estava na pior. Neemias estava vivendo regaladamente, ele estava vivendo no palácio do rei, apesar de servir como escravo, mas não era um trabalho forçado. O serviço dele era apenas provar o vinho antes e depois levar à presença do rei para que o rei o tomasse em segurança. Mas quando Neemias ouviu falar da situação dos seus irmãos, ele muito se entristeceu. E a Bíblia nos diz que quando ele levou o vinho diante do rei, depois de ouvir aquela notícia, o rei, olhando para ele, disse: mas Neemias, por que está triste o teu semblante? Durante o tempo que te conheço, que você me serve, eu nunca te vi desta maneira. Por que está triste? E Neemias ali abre o teu coração com muito temor e tremor, com medo inclusive da reação do rei, porque na época dos reis, qualquer coisa era motivo para mandar para a guilhotina, para mandar para a forca, para ser atravessada a espada por uma lança. Então Neemias, ele temeu, mas ele disse: como poderia eu estar feliz, ó rei? A cidade dos meus pais está destruída, as portas foram queimadas a fogo, ela está aberta, está uma casa aberta, os muros foram derrubados, e os meus irmãos sofrem, padecem lá, e eu estou muito triste, sim. Então ali a Bíblia nos diz que o rei, ele pergunta para Neemias o que ele poderia estar fazendo por ele. Pede o que você precisar, que eu poderei te atender o teu pedido. E ali Neemias, a Bíblia diz que Neemias, ele pede para o rei, mas antes ele diz ao rei que iria orar, para que o Senhor possa o instruir, né, irmãos? Para que ele não pudesse precipitadamente fazer um pedido e não ser aquilo que ele realmente precisaria. Porque Deus sabe aquilo que você precisa. Muitas vezes você está pedindo ao Senhor e não está recebendo, porque você está pedindo mal, está pedindo para uma certa vaidade, você está pedindo para mostrar para alguém, mas o Senhor, ele só dá aquilo que nós verdadeiramente precisamos. Muitas vezes nós estamos querendo algo, mas o Senhor não nos entrega. Primeiro, às vezes não é hora ainda, para que nós não envaidecemos e venhamos a nos desviar da sua presença. E muitas vezes é porque nós queremos somente para poder mostrar para alguém que nós também podemos ter aquilo, possuir. E o Senhor Deus, ele conhece o íntimo e o intento dos nossos corações. Louvado seja Deus. Mas Neemias ali, ele diz ao rei: ó rei, eu irei orar, e ali após eu fazer a oração ao meu Deus, eu virei e falarei com o Senhor o que eu preciso. O rei ali o dispensou. Meus amados irmãos, mas o que me chama a atenção nessa palavra, nessa passagem de Neemias, é que antes dele se dispor a ir lá para reconstruir os muros de Jerusalém que estavam destruídos, antes de Neemias se dispor a construir muros, nota-se que ele foi um construtor de pontes. Quando a pessoa tem pontes construída entre o seu vizinho e você, entre você e o seu pastor, o seu líder na sua igreja, entre você e a sociedade, você é uma pessoa que se dá bem com todos, isso é ponte. Então, quando você
construiu pontes, aí você tem condições de construir muros. Porque através dessa ponte você vai transportar os materiais que você precisa para a reconstrução daqueles muros que você precisa. Com Neemias não foi diferente. Neemias, ele era uma pessoa que ele tinha um bom relacionamento com o rei, um bom relacionamento com os súditos do palácio, com os guardas. Ele tinha um bom relacionamento com todos, porque ele era um homem de Deus, um homem temente a Deus, um homem que buscava fazer a vontade do nosso Deus. Então a Bíblia nos diz que ele pede cartas. Olha onde ele já vai usar uma das pontes. Ele pede cartas ao rei, ponte dele com o rei, para que ele pudesse atravessar ao jardim real. E ao atravessar aquele jardim, ele ir no responsável pelo jardim e solicitar madeiras que ele iria precisar para estar fazendo a reconstrução do muro. Ponte com o rei, ponte com o responsável da floresta real, para tirar as madeiras, que a floresta tinha um seu responsável, ali não poderia entrar e cortar uma madeira, um pau, não poderia. Tudo estava na responsabilidade, era contabilizado por aquele servente do rei, aquela pessoa que era da confiança do rei. Louvado seja Deus. Então Neemias também tinha uma ponte com aquela pessoa. Ele teria que passar por aquele lugar, e além de passar por aquela floresta, ele precisaria levar materiais daquela floresta. E ele conseguiu, porque ele tinha pontes construídas. Louvado seja Deus. Como está a sua vida, meu irmão? Como tem sido a sua vida? Você tem feito pontes? Você tem construído pontes entre você e o seu líder, entre você e a sociedade, entre você e o seu patrão? Fica uma pergunta no ar. Responde você mesmo para você. E procura, de repente, se você não tem essas pontes, construir essas pontes a partir de hoje. Louvado seja Deus. Então a Bíblia nos diz, meus irmãos, que Neemias pega as cartas com o rei, cartas de recomendação para estar em trânsito livre, para que ninguém o impeça de chegar até aquele lugar, para fazer a reconstrução ali daqueles muros e das portas da cidade de Jerusalém. A Bíblia nos diz que quando ele chegou ali, ele começou a trabalhar na construção. E ali Neemias, ele colocou guardas do lado de fora do muro, em todos os ângulos, para que o inimigo não chegasse para os atacar enquanto eles estavam fazendo aquela grande obra. E mesmo assim, a Bíblia nos diz que Sambalate e Tobias, eles procuraram impedir Neemias de fazer aquela obra. Eles muito se irritaram, eles muito enfureceram quando ficaram sabendo que Neemias estava reconstruindo os muros de Jerusalém. Mas Neemias, ele já tinha ali uma certa preparação da parte de Deus. Neemias, ele tinha a instrução vinda de Deus. Então Neemias colocou pessoas trabalhando com uma mão, segundo a Bíblia, eles empunhavam uma lança e com a outra mão empunhavam uma ferramenta ali para poder estar ajudando na obra. E eu acredito que tinha também soldados única e exclusivamente para a proteção dos trabalhadores que ali estavam. E ali o Senhor Deus deu condições ao servo Neemias para que ele pudesse reconstruir os muros da casa, ou seja, da cidade de Jerusalém. E ali o povo de Deus estava sendo pastoreado ali dentro. A parte espiritual também estava sendo cuidada. Louvado seja Deus. Para que o povo
soubesse que aquilo que aconteceu e que estava acontecendo no presente na vida deles, tudo foi permissão de Deus e Deus estava no controle de tudo. Na hora certa o Senhor Deus entrou com providência e as coisas entraram no eixo e a cidade foi fechada novamente, os muros foram edificados ou reedificados e o inimigo deixou de entrar na cidade de Jerusalém para afligir o povo de Deus. Louvado seja Deus. Meus irmãos, o que me chama a atenção também nessa palavra é que o pessoal da cidade, o pessoal que destruíram a cidade de Jerusalém, os deportados, né, vamos dizer assim, eles foram deportados e ali foi destruído, deixou na situação que ficou a cidade de Jerusalém, os muros, as portas, como a gente está falando. Porém, Deus fez com que o próprio destruidor da cidade, o próprio malfeitor, aquele que deu prejuízo para a cidade, pagasse a conta. Olha que coisa mais gloriosa. Deus fez com que o rei de Babilônia enviasse materiais, liberasse Neemias para vir refazer, reedificar, e enviou material para que pudesse fazer. Então, Deus cobrou do próprio inimigo, Deus cobrou os prejuízos, não deixou barato. E fique sabendo, na tua vida, tudo que tem acontecido, se o teu inimigo tem te dado prejuízo, Deus irá cobrar, Deus irá fazer com que ele venha pagar esta conta, porque Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isto ele ceifará. Isto é a palavra de Deus. Creia, meu querido irmão. Creia que Deus vai reconstruir. Eu não sei qual muro que está destruído na sua vida. Eu não sei em qual área, se é na parte sentimental, se é na parte conjugal. Mas eu quero te dizer que Deus ele tem reconstrução para fazer na tua vida. E Deus vai trazer o material. Aquele que destruiu vai ter que pagar este material. E a tua vida será reconstruída. O teu ministério será reerguido. Você será restabelecido no cargo que você deixou. Você será restabelecido na posição que você era. Deus não se deixa escarnecer. Deus não deixa os seus filhos ser humilhados. Ainda que por um tempo você sofreu, mas a bênção de Deus está chegando na sua vida. Se você crê nessa palavra, receba a tua vitória, porque Deus não deixa o seu povo humilhado. A Bíblia diz que o Senhor Deus, ele peleja pelos seus. Quem sabe você pensa que você está destruído, que a sua vida acabou, porque tudo isso que você tem passado ou passou, você acha que a sua vida já era. Mas eu quero te dizer que em meio ao caos, o Senhor pode te restaurar. Deus pode levantar do monturo o necessitado e o fazer assentar entre os príncipes do seu povo. Se você crê, eu peço em nome de Jesus que você compartilhe esta mensagem, compartilhe com alguém que está passando por isso, que está precisando de uma reconstrução, que está precisando de uma palavra de ânimo, que está precisando, quem sabe, de um reparo na sua vida. Muitas vezes a pessoa não sabe nem mesmo o que aconteceu, mas o Senhor, Deus dos exércitos, Ele sabe todas as coisas. Tudo que acontece em nossa vida tem um quê e um porquê. E eu não sei o que tem se passado na sua vida, eu não sei por que as coisas têm ocorrido da forma que está ocorrendo na sua vida. Mas eu sei te dizer que o Senhor me trouxe aqui neste momento para estar te falando que Ele é a solução. E se a solução é Cristo, você tem que se chegar a Ele. Dobre o seu joelho na sua casa, aos pés da sua cama, e fale com Deus: Senhor, eu ouvi esta palavra e eu creio que o Senhor pode mudar a minha situação. O Senhor pode me restabelecer, Senhor, aonde eu estava, porque aonde eu estou hoje não é, Senhor, aonde eu gostaria de estar. Eu gostaria de estar na tua presença, eu gostaria de estar, meu Deus, de pé na tua casa, falando do teu amor, fazendo a tua vontade, pregando o teu evangelho, levando o teu id. E eu tenho certeza, meu querido irmão, que o seu desejo é o desejo de Deus, porque o seu desejo não é vaidade, o seu desejo é um desejo
de santificação, porque nós devemos nos santificar e nos prepararmos para estarmos encontrando com Cristo, porque muito em breve Ele estará voltando e Ele não quer te encontrar da maneira que você está. Se as tuas portas estão destruídas, se você não tem mais o sangue espargido nos umbrais da sua casa para proteger, para blindar a sua casa, se os seus muros estão fendidos, Deus está te dando a oportunidade hoje de você dobrar o teu joelho e através dessa palavra que eu ministrei, que é a palavra de Deus, Deus vai te restabelecer. Se você crê, dê um like aí para nos ajudar, para que Deus possa mandar, fazer com que esta mensagem chegue a mais pessoas. E também comente, compartilhe, e eu te agradeço. Em nome de Jesus Cristo, a mensagem foi entregue. Se você quiser, receba a tua bênção, a tua vitória. Em nome de Jesus.